Querido povo de Deus, você que me acompanha pelas redes sociais, TV, rádio, aplicativos, YouTube, nós estamos começando mais um Toca o Sino Sacristão, mas não é mais um. Na verdade, é o Toca o Sino Sacristão, que para mim é um marco referencial. Eu diria que ter o privilégio de ter sido entrevistado por ele marcou a minha vida profundamente e as pessoas passam por lá a partir desta entrevista para saber um pouco mais quem é o Padre Reginaldo, porque ele é um fenômeno como apresentador, como jornalista. E imagine para mim um padre tupiniquim aqui do Paraná ter a honra de poder conversar hoje aqui com Pedro Bial. Meu Deus, que honra! Padre Reginaldo, muito generosas e doces as suas palavras, como sempre você trazendo, provocando na gente os melhores sentimentos, as melhores vibrações. Muito obrigado por esse convite, estou muito feliz de estar aqui. Pedro Bial, todos nós olhamos para você como um exemplo de comunicador, de repórter, de entrevistador. Mas como foi que tudo iniciou? Porque você muito cedo, com 14 anos, você foi estudar fora do Brasil, é isso? Fui com 14 para 15, exatamente. Foi um pouco como uma consequência da morte de meu pai. Eu perdi meu pai muito cedo e minha mãe conseguiu, naquele esquema de bolsa de estudos e intercâmbio cultural, né? Certo. Então ela me propiciou essa oportunidade e que realmente foi determinante para abrir a cabeça daquele menino adolescente e ainda muito marcado pela partida súbita de seu pai. Mas eu devo lembrar um episódio anterior, que se eu fosse em estado a dizer quando foi a minha estreia como entrevistador, tá, eu citaria esse episódio. Eu tinha 11 anos de idade e eu tinha um trabalho da escola, eu tinha que entrevistar alguém importante. Naquela época não se usava essa famigerada palavra da celebridade. Hoje diria celebridade. Não, tínhamos que entrevistar alguém importante, alguma história relevante para o país, alguém proeminente. E o pai de um amigo meu nos conseguiu que nós fôssemos entrevistar o poeta Vinícius de Moraes. Meu Deus. Esse amigo, o pai desse amigo meu era o João Araújo, que fundou a Som Livre, muito tempo ele administrou a Som Livre, e o filho dele era o famoso Cazuza, que nos deixou muito cedo. Então fomos eu e Cazuza, e mais um colega, entrevistar o Vinícius de Moraes. Meninos, 11 anos. Nos recebeu de manhã, já na banheira dele, dentro da banheira dele, com a máquina de escrever, numa tábua aqui. E ele não tinha muita paciência para criança, mas eu acho que ele foi com a cara da gente, porque já éramos meninos, conhecíamos as poesias dele, gostávamos de ler poesia. Então eu acho que ele ficou encantado com aquilo. Padre, eu vou lhe confessar, ficamos até de noite. Meu Deus. E o maluco do Vinícius deu uísque pra gente. Imagina, criança. Nós chegamos até o fim da vida dele, o João Araújo me falava: aquele dia vocês chegaram bêbados em casa. Eu falei: chegamos, seu amigo deu uísque para as crianças. Então, mas foi uma estreia de entrevistadora, assim, fantástica. incomparável. Não podia ser melhor, né? Não podia ser melhor. Com um elenco desse, com certeza era para dar certo. E depois... Pé quente. Pé quente. E por que comunicação social? Claro, você disse, já teve uma estreia maravilhosa, mas teve algum elemento que influenciou? Olha, eu fui por eliminação. Na época em que eu fui fazer comunicação social, que depois ficou meio quase moda, todo mundo queria ser jornalista. Na época que eu fui
que eu escolhi era a 28ª carreira mais procurada. Ninguém procurava. Puxa. Todo mundo queria ser ou doutor, né, medicina ou direito, ou engenheiro. Certo. Eram essas as três carreiras. Eu fui por eliminação. Matemática, para mim, não é muito a minha. Eu gosto de história, adoro geografia. Mas o português é a minha boa matéria. Então, eu falei, eu vou procurar aquilo que é mais fácil para mim. E aí eu fui por eliminação, cheguei ao jornalismo. Eu preciso dar crédito aqui, falando com um padre católico, a minha formação no Colégio Santo Inácio, minha formação jesuíta. Sim. Foi espetacular. Desde o primeiro ano primário eu estudei no Colégio Santo Inácio e era um ensino de grande qualidade, professores incríveis. Naquela época ainda não tinha meninas, eu estudei no colégio, era só meninos, só no ensino médio começaram a entrar as meninas. E mesmo as aulas de religião não eram uma catequização burra, ao contrário, estimulavam a inteligência, a reflexão, ensinavam outras religiões. Eu me lembro que a gente, com, 9, 10 anos de idade, a gente estudou islamismo. E era uma época em que isso não estava na moda. Estamos falando aí de 1967, 68, 69. A questão muçulmana não era notícia, sim, né? Sim. Mas eu estou dando só como exemplo de como a religião me foi apresentada como um sistema, não apenas um sistema de crença, mas um sistema filosófico, de visão de mundo, de compreensão de mundo. E os jesuítas são especialistas em educação, né? Eles são até melhores na educação do que na pedagogia do que na fé. Boa. Eu me lembro que eu tive um grande amigo, chamava-se Edson Nery da Fonseca. Ele foi o maior conhecedor de Gilberto Freire do Brasil. Ele já tinha para mais de 80 anos quando a gente ficou amigo lá pelo final do século passado. E ele uma vez me perguntou qual era a minha religião. Eu falei, olha, padre, eu tenho formação católica, mas eu sou agnóstico, eu não sou religioso. Aí ele falou, você estudou em colégio jesuíta, né? Eu falei, sim, que nem eu. Os jesuítas fazem qualquer um perder a fé. Aí ele falou, mas no fim da vida, os beneditinos me resgataram. Ele era oblato do mosteiro de São Bento em Olinda. Ele disse que a liturgia beneditina, aquilo ganhou ele, porque, sem dúvida, os jesuítas são muito secos, né? É uma coisa... E a liturgia, ela faz parte, né? A liturgia eu interpreto a liturgia como muito mais do que uma cerimônia missal. A liturgia é uma maneira de viver, ver a vida, dar cada passo, dizer cada palavra. Então não é que eu tenha me tornado religioso agora, mas eu estou me debruçando muito sobre os assuntos da fé, até para entender a minha formação, entender o mundo e o país que a gente está vivendo. Que maravilha. Gente, nós estamos aqui com Pedro Bial, uma alegria, e você viu uma partilha muito gostosa de quem imaginava ele falar dessa formação religiosa de jesuíta, e é verdade, esse lado da liturgia beneditina, não só, mas ela é um rito que nos transcende pela própria forma com que nós celebramos, porque o ser humano ele é celebração. Nós celebramos... Você tem autoridade para dizer isso, porque você recuperou isso, você recupera com a sua ação de comunicador que é e de homem show que é. A gente precisa disso, da celebração, da liturgia no seu melhor sentido. Você é a prova disso. Pedro Bial, você... Bom, tem alguma coisa a ver com Pedro? O Pedro Bial tem alguma coisa da sua família, da sua mãe? Ou o nome do meu pai. Só que meu pai nasceu na Alemanha. Então ele era alemão, ele era Peter. Eu não sei, porque meu pai era judeu. E se ele se converteu ao catolicismo,
menino ainda, porque a mãe dele se converteu ao catolicismo. Ele é de 17, em 27 a mãe dele se converteu. Meu pai era fascinado pela liturgia católica, era um judeu, nada judeu, assim. Entendi. E me batizou e tal. Minha mãe é de formação, é de família luterana. E eu fui... eu acho que o Pedro é uma coincidência, mas eu sempre me identifiquei muito com o Simão, com o espectador. O espectador é ótimo. Também o espectador. O pescador. O pescador, né? O pescador. Pedro Kefas. Bom, depois você foi para a Globo. E você caiu na Globo, no bom sentido da palavra. Quando você entrou na Globo, você foi cavando o seu lugar, porque você já estava enfrentando... Lá tinha muita concorrência. A Globo sempre foi concorrência, né? Olha, eu estava me formando em comunicação e aí apareceu um anúncio nos classificados. Antigamente tinha isso, a turma de hoje não sabe o que é, mas os jornais tinham anúncios classificados, que eram pequenos anúncios chamando para oportunidades. Então tinha lá um anúncio pequeno assim, minha mãe que viu e me mandou um recorte. Vagas para o curso de formação em telejornalismo, na Globo. Na Globo. Eu me inscrevi para esse curso. Eu vou falar aqui porque eu me orgulho disso. Não é que eu estou me jactando, nem me gabando, não. Mas eu acho que hoje eu já posso olhar para aquele menino que tinha na época 21, 22 anos e falar com orgulho daquele menino. Porque eu não sou aquele menino, aquela pessoa era outra pessoa. E aí tinham 600 candidatos para 20 vagas. Nossa! Eu consegui me classificar para as 20 vagas. Fiz o curso e também fui o mais bem colocado nesse curso. Só que não havia vagas para a Globo. Aí eu fui contratado pela TV Aratu, na Bahia, e fui trabalhar na Bahia como repórter. Mas poucos meses depois me chamaram para cobrir férias no Jornal Hoje, que já existia. Então, em 1981, eu comecei, 1981 para 82, eu comecei na TV Globo. Comecei muito por baixo, era um trainee, o meu salário era mais baixo que o do contínuo da redação, mas eu fui morar alugando um quarto no apartamento de um amigo que era praticamente em cima da TV Globo, e eu passava meus dias lá. Rio de Janeiro ou São Paulo? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. No Jardim Botânico. Então eu passava minha vida ali, eu fui aprender aquilo na marra. Eu chegava 7h30 da manhã, saía meia-noite, todo dia. Então eu fui dominando, aprendendo a mexer com todos os aspectos da televisão, da produção, a filmagem, a edição, a reportagem. Fui me formando como um profissional o mais completo possível. E aí as chances vão aparecendo. Mas engraçado, posso contar uma Por coisa favor. boa aqui? Assim, foi um certo despreendimento que foi decisivo para a minha carreira na Globo. Porque eu comecei como editor, depois eu passei a fazer reportagens especiais, e aí fui chamado para uma espécie de menino prodígio de uma equipe do Globo Repórter que só tinha os grandes feras do jornalismo da Globo, e eu era o moleque ali. Depois de 4 anos no Globo Repórter, já ascendendo e sendo reconhecido como um talento em potencial, o Walter Clark, que tinha sido o ex-todo-poderoso da Globo, mas já tinha saído da Globo há muito tempo, me chamou para sair da Globo e para ir para uma televisão que iria ser inaugurada, chamada TV Corcovado, certo. E que não tinha segurança nenhuma, mas ele me chamou para fazer um programa diário de auditório. E eu topei. Aceitou? E todos falaram, eu aceitei. E todos falaram, você está maluco, o Walter, isso não vai dar nada. O Walter me lembro que o Armando Nogueira falou, o Walter é incrível, mas o mito devorou o homem. Eu lembro de ouvir isso do Armando Nogueira, que era o diretor, né? Sim. Eu falei, Armando, mas eu estou precisando de desafios, eu curti isso, eu vou. E aí, diante disso, o Armando mandou que o editor internacional me oferecesse
me procurasse, e aí esse editor internacional chamava-se Henrique Coutinho e falou assim: Bial, e que tal se você fosse ser correspondente em Londres? Eu falei, bom! aí caiu até o fone, Londres. Moral da história, padre. A TV Corcovado entrou no ar, ficou 3 meses no ar, saiu do ar, foi um fracasso. E eu fui o único beneficiado pela TV Corcovado, porque quando eu disse que ia sair, me ofereceram o posto em Londres. E a minha chegada em Londres mudou a minha vida pessoal, profissional. Foi um grande momento da minha vida como repórter. Cheguei lá em 88, fiquei até 96, e tudo aconteceu. O século XX caiu no meu colo ali, acabou na minha frente, eu reportando aquilo. Então eu gosto de contar isso porque claro, foi um gesto de ousado, digamos assim, dizer, não, vou sair, vou fazer outra coisa. De coragem, de ousadia, é verdade. Então... Pedro, Bial, você poderia dizer, o homem da sua envergadura, você já citou alguns, que teve professor? Você teve professores na tua vida? Que você olhou, se espelhou? Eu tenho, até hoje, assim, é difícil, hoje todos... Hoje você é professor de todos nós. Você é nosso professor. Não, os meus professores, eles seguem, mesmo que não estejam nesse mundo, seguem sendo uma luz para mim e tudo mais. Eu tenho professores e professoras, e eu acho que a gente fica eternamente grato àquelas pessoas que viram em nós alguma coisa que nós ainda não reconhecemos em nós mesmos. Aqueles que falam assim, não, você tem esse talento, você pode, e te dá aquela autoconfiança. Eu também acho que muitas vezes você faz o seu professor, alguém que não é necessariamente o seu professor, mas você torna-se seu sucessor, digamos assim. Tem uma definição de predecessor, né? Que não é o predecessor que faz o sucessor, é o sucessor que faz o seu predecessor, o seu antecessor. Então, de certa maneira, eu me vejo assim. Então, tem os grandes repórteres, grandes escritores que eu até hoje tenho como referência. Me vem aqui, enquanto eu falo com você, vários nomes, eu fico com medo de escolher um e esquecer outro, mas eu diria que o meu modelo de texto, de repórter, de sensibilidade jornalística é Rubem Braga. Puxa. Rubem Braga foi correspondente de guerra, depois fez-se o melhor cronista no país dos grandes cronistas. Essa sensibilidade diante da amizade, da mulher, do sagrado, tudo isso me faz eleger Rubem Braga como um grande professor, a quem eu sempre volto, sempre retorno a ele. Toca o sino, sacristão. Você sabe que a gente tem essa expressão, toca o sino, sacristão, que eu escuto todos os dias no rádio, pela TV, como um ato de louvor. Louvor, agradecimento por algo, por alguém e, na verdade, por Deus que tudo faz. Mas eu percebo, eu adoro assistir suas entrevistas, quando você, inclusive você se inova. Por exemplo, agora o seu último programa, quando você, em meio às caixas, em meio à parte, você surpreendeu todo mundo, que sempre os seus cenários são muito bem enquadrados, muito bem iluminados, não que não seja. Mas, de repente, você fez este programa agora com toda a parte do backstage. E aí, de onde veio essa iniciativa, esse pensamento? Porque você produz muita coisa, não é? Eu acho que muitas vezes a escassez de recursos
nos faz ter ideias para superar essa escassez. Mas, então, na verdade... Mas, Bial, pelo amor de Deus, você não tem escassez nunca na vida. Você faz e tudo acontece. Não, a gente faz porque a gente cisma de fazer, mas eu estou... sendo absolutamente franco com você, o meu orçamento era muito diminuto. Eu tenho uma equipe de produção de arte, produção de direção de arte, de produção geral, que é tão espetacular que com poucos recursos cria assim, um grande ambiente, um ambiente que sugere a imagem que inspira. Então havia... esse cenário que foi meu cenário da pandemia, mais ou menos esse, o meu escritório aqui em casa, e havia essa transição de sair de casa, assim, decretar o fim da pandemia e do império do remoto, não que eu continuo fazendo remoto eventualmente, mas sem sair, mas trazendo alguma coisa. Então foi essa mistura entre o estúdio e a casa que gerou essa nova cara que o programa tem agora. E a minha equipe está fazendo, além do Conversa, diariamente, toda noite, às vezes um pouco tardio demais, mas aí pode ver no dia seguinte no Globoplay, essa mesma equipe faz o Linha Direta, que no primeiro semestre a gente trouxe de volta o formato com certeza, foi um sucesso. Faz também e também as edições do Som Brasil, e a gente trabalha com com esse conceito de que, a partir de uma ideia, de um desejo, a gente busca realizá-lo multiplicando os recursos que aparentemente são escassos, mas que às vezes se multiplicam. O truque da multiplicação dos pães, heresias à parte, é a divisão, né? É a divisão. É a partilha, é a divisão. É a partilha, exatamente. Esse é o grande milagre que Jesus nos ensina, que é um milagre ao alcance de todos nós, é partilhar o que a gente tem, né? Então a gente tem esse espírito de compartilhamento. Legal. E olha, mais do que ninguém, eu lhe digo, Bial, que eu sei o que é isso pela obra aqui, pela obra Evangelizar, tudo que a gente faz, TV, rádio, Brasil inteiro, 24 horas... no ar, nós não desligamos um minuto, mas realmente é uma partilha e é um milagre a cada dia, porque eu até brinco, eu não posso nem benzer as câmeras, porque não posso jogar água, que se elas quebrarem eu não tenho como substituir. Você sabe que tem uma história, eu não sei se essa história é fato ou lenda, mas... que no dia que a TV brasileira entrou no ar, tinha, sei lá, 2 câmeras. E o Assis Chateaubriand, o Chateau, que era uma figuraça, assim, que instalou a TV Tupi, instalou a televisão brasileira contra todos os pareceres, apesar de todos os pareceres contrários, e que ele teria quebrado uma garrafa de champanhe numa das câmeras, inutilizando uma câmera. No dia que ela foi, eu acho que isso deve ser mentira, mas enfim. Bom, eu não posso jogar água benta, que se a água entrar, acabou. Não faça isso. Não vai ser difícil esse momento agora, que nós temos um quadro para quem você toca o sino. Você já elencou vários. Alguém na sua vida que você gostaria de tocar o sino? Eu tenho um xodó. Posso até mostrar a cara dele. Por favor. Olha aí. Sabe quem é? Eu não consigo enxergar. Reconhece? Eu daqui não consigo enxergar, que eu tenho problema de visão. Mas... Dorival Caymmi. Dorival Caymmi, verdade. Mas ele está muito novo. Muito jovem. Muito jovem. Aquele está bem jovem. Dorival Caymmi foi Eu, como perdi meu pai cedo, eu sempre busquei figuras paternas que... essas coisas que acontecem com a gente tem uma lacuna, uma carência, a gente busca preencher. E o Caymmi apareceu na minha vida muito... me acolheu com grande carinho, com grande sabedoria, ele tinha muita sabedoria, então ele se tornou para mim esse encontro marcado de alguém que olhou para mim, que
e que viu alguma coisa em mim que eu ainda não tinha visto. E até hoje, a minha casa é cheia de desenhos dele. Certo. E até hoje eu escuto o Caymmi, as canções dele, que são daquela simplicidade que chega ao sublime, né? Entendi. E realmente ele ficava anos para fazer uma canção, né? Então o Caymmi é o meu pai adotivo, e eu mantenho uma boa relação com o Dori, o filho dele. O Danilo eu conheço menos, a Nana, e eu falo, olha, considerem como um irmão, porque o seu pai foi um pai para mim também. Então vamos, toca o sino, Dorival Caymmi, tá aí. Que chegue aos céus, que os sinos aqui ecoem no céu para uma paz em Deus. Eu tenho certeza que ele vai ouvir esse sino. Eu ando escrevendo, eu estou preparando um filme. Opa! Eu vou dirigir. Atenção, depois olha aí, gente. Novidade. A última vez que eu dirigi um filme de ficção foi em 1997, lancei em 98. E agora eu estou começando a planejar um que, quem sabe, vai ficar pronto até 2025. E o sino tem um papel fundamental. É uma tradição oriental, de partes do Japão, de outros países do Oriente, que para se fazer um sino para os mosteiros, para se fundir um sino de bronze, se pedia que toda a vizinhança desse os objetos de bronze, mas principalmente espelhos de bronze, que as mulheres dessem seus espelhos, quer dizer, o espelho de bronze, símbolo da vaidade, fundido para criar o símbolo da unidade do sino, né? Aquele que convoca todos. É uma história, é muito bonito esse simbolismo. Fortíssimo, né? Isso, um símbolo muito forte, não é? E então é uma história de sinos e espelhos, mas eu não posso dizer por enquanto. Tá bom, tá certo. Mas é uma comédia leve, romântica, mas um pouco fantástica também, né? É bem bonito. Bom, voltando lá a Londres, onde você disse que foi uma virada de chave na tua vida, foi um momento em que as portas se abriram, reconhecimento, oportunidades, você acabou fazendo a cobertura de 4 guerras, Golfo, Romênia, Sarajevo e Angola. Lá você estava noticiando. Como Bial, noticiar uma guerra, e como você vê hoje a guerra que está acontecendo, você que esteve tão envolvido em 4 guerras? Acho que o ideal, é horrível dizer isso, mas de certa forma o ideal, o sonho de todo repórter é cobrir uma guerra. Parece coisa de maluco, mas não, dá para se entender. Nunca imaginei, vai lá. Porque numa guerra você está muito numa situação limite, né? Entre vida e morte, entre verdade e mentira. O repórter, ele se oferece como uma testemunha. E lembrando que a palavra mártir quer dizer testemunha. Verdade. Mas esse é um mártir que tem que voltar para contar a história, que ele não pode dar a vida dele, apesar de se arriscar a acontecer isso. É um momento. Assim, o repórter, ele vive muito de sua desconfiança, né? Ele está sempre... esse cara quer me enganar, essa história não é bem essa, eu quero investigar para saber o que está por trás disso. E a desconfiança bem vivida é muito necessária. A desconfiança, ela faz o motor, ela é o motor do pensamento, ela é o motor da democracia, um poder desconfiar do outro. É assim, é melhor do que a gente fingir que confia e não ser honesto, né? Então, toda essa adrenalina de uma guerra, o perigo. Você sabe que, em geral, nas guerras, em situações de perigo, você encontra sempre os mesmos profissionais, os mesmos fotógrafos, os mesmos cinegrafistas, os mesmos repórteres. É como se
esses profissionais se viciassem no perigo e na superação do perigo. Entendi. Porque quando você chega numa situação de guerra, primeiro a adrenalina é muito grande, o medo naturalmente vem com tudo. Mas em poucos minutos você supera isso e é um prazer, dá uma sensação de potência, que se você deixar se transformar em onipotência, você está lascado, né? Entendi. Então acho que o repórter é aquele que ele vai nos falar sobre a natureza humana. E a natureza humana tem aspectos maravilhosos e tem aspectos terríveis. E na guerra se mostra, né, a nossa capacidade de fazer o mal, né? E eu acho que se nós não reconhecemos isso e não expusermos isso, nós não temos como combater isso, como buscar a paz. Porque eu acho que na essência de cada ser humano, o desejo é de paz. Nós queremos paz para nós e para nossa família, chances de prosperar. Isso é o que todo ser humano de todo lugar tem. A guerra é quando esse projeto fracassou estrepitosamente. Então, assim, para mim foi muito difícil todas essas experiências, mas foi muito enriquecedor. Eu tive que dar a volta por cima, porque você volta de uma guerra muito abatido, muito desencantado, muito descrente do nosso projeto humano. Mas você tem que dar a volta por cima, superar isso, dar sentido à luta pela paz. Quanto ao conflito agora, padre, que nós estamos assistindo, é especialmente dilacerante. Na Terra Santa, né? Na Terra Santa. Que contraditório. Na Terra Santa, no crescente fértil, onde começou a nossa civilização, nosso projeto. E aquilo, eu cobri Israel, não foi no momento de guerra que eu estive lá, mas é sempre muito tensa a situação dos territórios ocupados. Eu fui a Gaza, passei um dia em Gaza, me lembro que eu comi um peixinho muito gostoso à beira-mar, é um pouco como um subúrbio de uma periferia brasileira, sim, meio feio, maltratado, mas diante de um mar, e ali poucas vezes eu vi um lugar onde houvesse uma dessintonia, uma desarmonia tão grande entre a maneira que o mundo vê aquela região e aquela questão e a maneira que os habitantes, a população de lá vê essa questão. O que a gente chama de verdade, para eles é mentira, o que eles chamam de verdade, para a gente é mentira. E a questão é que ali não há como explicar aquela situação, nem tentar resolvê-la se você for buscar verdades absolutas. Cada um vai ter que conceder. Eu não sei quando é que isso vai se dar, como é que isso vai se dar, porque todos nós, de bom senso e boa vontade, sabemos que a solução dos dois estados é a solução possível para que a paz se construa. E é a solução proposta lá em 48, quando a ONU não era só criar o Estado de Israel, era criar os dois estados. O Estado palestino e o Estado de Israel, verdade. Agora, os judeus estavam muito mais organizados e mobilizados, e naquele momento os palestinos eram vistos de maneira muito depreciativa pelos outros árabes. Depois os árabes instrumentalizaram a luta palestina. Então, eu acho... triste é uma palavra muito leve para o que a gente vê ali. É trágico, e triste é a gente ver o jeito que muita gente está reagindo a isso aqui no Brasil. Nós que podíamos atuar, e eu acho que o governo está caminhando para essa atuação, o governo do Brasil, atuar como pacificadores, como facilitadores de diálogo, muitas vezes aqui estimulados por essa loucura que são as redes sociais, muitas vezes,
tomando partidos e com certezas absolutas. Gente, quem estuda o Oriente Médio a vida inteira confessa a sua incapacidade de explicar aquilo, de compreender aquilo. É muito, muito complexo. A pessoa lê 1 ou 2 artigos e toma posições radicais. Se sente no direito de fazer juízo, né? Convicções extremadas. Não dá. Vamos ter o... Aliás, isso é uma coisa que com os 40 e tantos anos de jornalismo que eu tenho, eu aprendi, assim, o melhor que um jornalista ou qualquer pessoa que queira se aventurar pelo caminho do conhecimento pode fazer é ter humildade. Ter humildade diante da realidade, sabe? A realidade é muito mais inalcançável do que parece. Sabe? A gente achar que a minha reportagem retratou a realidade. Não. A minha reportagem é um flagrante da realidade, de um momento, da minha visão. Eu espero contribuir para a compreensão maior disso, mas não é nem de longe uma conclusão, algo conclusivo. Acho que falta muito humildade diante dos mistérios da vida, né? Para jornalistas e para as pessoas que se expressam nas redes. Todos nós, né? Todos nós. Bial, como repórter, ou melhor, boas notícias que você deu e se orgulha de tê-lo feito. Notícias que você lembra que você participou e você se emocionou. Porque o que eu percebo é que o Bial é muito visceral. Em tudo que você faz, você é visceral, você coloca energia, você expressa isso, você traz para você traz para a tua realidade aquilo que você vai anunciar. E é o que faz a diferença, que dá credibilidade, que faz a pessoa passar autenticidade naquilo que vai passar. Então, coisas boas que você gostou de participar na vida. Visceral é uma palavra muito feliz de sua parte, porque eu realmente, quando eu trabalho na investigação, na pesquisa, na preparação para uma reportagem, para uma entrevista, eu não penso só com a cabeça, eu penso com o corpo inteiro, com as vísceras inclusive. E aí, a partir dessa entrega de corpo e alma a esse assunto, depois isso se expressa de alguma maneira, meio como uma esponja. Eu me deixo embeber daquilo e depois as gotas saem por ali. Eu tenho que citar a unificação alemã. Opa. Porque ali era um momento muito feliz. Era um momento do fim da Guerra Fria e, de certa maneira, que foi uma extensão da Guerra Quente, da Segunda Guerra. Era o fim da divisão de um país, da divisão de um povo, da divisão de famílias. E, para mim, além de todos esses motivos, profissionalmente, de dar uma notícia boa para uma Europa pacificada, por tudo que representava a queda do muro, a unificação alemã, aquilo também era o fim de uma história pessoal, da minha família. A minha família se refugiou no Brasil fugindo do nazismo. Minha mãe e meu pai. E aquele país que foi massacrado pelo nazismo, depois metade do país massacrado pelo comunismo, aquilo ali restabelecido como um projeto de nação. E eu contando essa história, minha avó ainda estava viva. Em 1991. Então, de certa maneira, eu estava contando o fim da história da minha família para a minha família. Então, por todos esses motivos, eu devo dizer que essa foi a melhor notícia que eu dei. Que maravilha. Então, me permita. Toca o sino, sacristão. Uma notícia maravilhosa daí que ele contou para todos nós e foi realmente um marco para todo o Brasil. 10 anos de Globo em vários programas, não é? Você é fantástico. O jornal hoje... Eu tenho 42 anos de Globo. Não, perdão, 43. Eu falei... O que eu falei? O Show da Vida, 10 anos de Show da Vida. Não, você falou, 10 anos do Fantástico. Do Fantástico. A verdade, 11. Eu fiquei no Fantástico de 96 a 2000, de 96 a 2008. Mas você começou até o fim de 2007. Você começou no Jornal Hoje,
E depois já foi para o Fantástico? Não, aí fui para o Globo Repórter. Globo Repórter. Aí depois do Globo Repórter eu tive o período da correspondência. Isso. E depois de correspondente eu voltei para apresentar o Fantástico. Como é que onde foi? Eu fiquei... Como é que ela representa? Foi um susto para mim, porque eu quando eu estava 8 anos em Londres, eu achei que eu ia ficar para sempre lá. Eu estava formado como correspondente internacional. Então foi um susto para mim. Você vai voltar para apresentar o Fantástico. Foi tudo muito... Não foi fácil, assim, porque eu sou... Agora não, agora eu já estou... Há décadas eu estou fazendo estúdio. Mas eu era o cara da rua. Entendi. Quando eu entrei no estúdio... Padre, quando eu entrei no estúdio, é aquele silêncio, né, do estúdio. Atenção, todo mundo quer... Eu não estava acostumado. Meu negócio era o barulho, a vida das ruas. E aí, de repente, você se vê num estúdio, a luz toda controlada, o ar-condicionado, aquele silêncio absoluto, tudo artificial, né? É tudo artifício e você tem que ser natural. Então, no meio da artificialidade, você tem que ter a sua máxima naturalidade. Por isso tem que tirar o chapéu, tocar o sino para pessoas como Ana Maria Braga, né? Que está ali como se estivesse em casa e realmente nos recebe assim. Verdade. Então, foi um desafio e foi a descoberta de um outro caminho de comunicação. E que, em seguida, no início do século XXI, em 2002, ainda acumulei a isso o Big Brother Brasil. Então, né? eu ia Também... chegar lá. Mas pois deixa eu brincar um pouquinho ali com o Fantástico. Por favor, por favor. Fantástico, você hoje assiste programas onde você foi o âncora ou você assiste menos? Eita, ou pergunta indiscreta. Não, posso falar. Não escondo, não. Eu não vejo muita televisão. O Fantástico eu vejo porque não vejo religiosamente, assim, todo domingo, mas eu vejo pedaços, porque é obrigatório. É uma revista, né? Eu gosto, porque é uma revista, te dá um... Eu também não tenho muito tempo, mas o tempo que eu tenho, eu gosto de ver um condensado de notícias e boas reportagens. Isso, excelente realização jornalística. E hoje, com a internet, você tem a possibilidade de ver num outro horário, de ver pedaços, apenas aqueles pedaços que você escolhe. Então, sim. Já o Big Brother eu raramente vejo, porque aquilo foi muito tempo da minha vida eu acompanho, mas não assisto, sabe como é? Porque você não precisa assistir para acompanhar. Entendi. Todo lugar, todo mundo fala disso. Verdade. Tudo. Mas assim... É igual novela, você assiste um outro capítulo, você consegue pegar um enredo. Mais ou menos isso. E ainda dá opinião. Fulano de tal... Verdade. E o jornalismo eu acompanho por a minha profissão, preciso estar inteirado nas coisas. Assisto muito o Globo News e assisto canais de notícia em geral. E eu sou louco por esporte, eu fui atleta também, então eu sou louco por esporte, assisto muito. Esse lado eu não sabia, não. Conte. Eu fui jogador de basquete. Cheguei a ser... Você tem quanto de altura, Bial? Você é alto. Eu já estive no seu programa. 1,92. Você é 2 centímetros mais alto que eu. Nossa, você também é alto, eu tenho 90. É possível que eu já esteja chegando aos 90 porque eu estou num processo de franco encolhimento por causa da idade. Bem-vindo, estamos juntos na mesma etapa. Você é muito mais jovem que eu, você ainda vai me alcançar. Tá certo. Nesse ponto, sim. Bial, mas foi uma mudança do Fantástico. Eu brincando com o Fantástico, porque você sabe que tem aquela musiquinha, eu não sei se existe algum estudo, mas o Fantástico é uma mistura de alegria com depressão, aquela musiquinha. Alguém já falou isso para você? Claro, não, eu mesmo senti isso e sei o que é isso. É o tal negócio. Anuncia o fim do domingo, né? É verdade. Anuncia que o fim de semana acabou, que amanhã é segunda-feira e que vamos começar a empurrar a pedra ladeira acima de novo.
E quando você... Por isso... Perdão, pode falar. Não, até por isso, a apresentação do Fantástico tem que ser viva, irradiar ânimo, entusiasmo, para tirar a pessoa dessa melancolia de que acabou o fim de semana. Eu sempre falo, para cima, para o alto e para Deus. Bial, e depois no Big Brother, foi uma mudança também, uma mudança muito grande, um outro lado do jornalismo, e você foi caracterizado pela sua poesia e pelos seus textos quando você ia anunciar. Você falava com tanta eloquência e de forma tão bonita que a pessoa ela estava sendo eliminada, mas ela saía feliz. Eu não sei nem se é um outro lado do jornalismo, é um outro lado meu, mas eu não acho que aquilo é jornalismo, aquilo é comunicação, mas não é jornalismo. É claro que o fato de jornalistas fazerem aquele programa, porque a equipe é majoritariamente formada de jornalistas, dá uma capacidade de observar, interpretar e hierarquizar os acontecimentos, que é um treinamento do jornalista. Mas o programa é um programa popular ao extremo, assim. Eu comecei a falar com gente que eu achava que eu tinha comunicação, mas com quem eu nunca tinha falado. Com as classes mais baixas, com as pessoas mais pobres, desprovidas de oportunidades, com todas as classes. Mas, principalmente, eu percebi que para quem tinha muito pouca oportunidade, chance de reflexão sobre comportamento, sobre a arte, sobre a vida, aquilo ali servia como escapismo, sem dúvida, como um bem-vindo escapismo, um alívio, porque o povo brasileiro é uma vida muito dura, você sabe disso, padre. É uma vida muito dura, acorda-se muito cedo, um transporte muito arrastado, horas e horas, se perdem em ônibus e trens, e trabalha, e ganha pouco, e volta para casa. Quando volta para casa, o Big Brother, a novela, é um alívio, uma válvula de escape. Eu, dentro entendendo essa função que a gente tinha ali de trazer conforto e diversão para quem assistisse, pensei que talvez na hora de falar, anunciar a eliminação da pessoa, que eu falasse também pensando em quem está assistindo em casa, não só em quem está sendo eliminado, e que aquela história servisse como matéria para reflexão, para a filosofia para as massas, digamos assim, sem grandes pretensões, mas respeitando a inteligência do espectador. E deu certo, as pessoas gostam, até hoje falam comigo, de como foi importante algumas luzes ali que eu acenava, que eu acendia. E eu adorei, para mim foi muito importante como profissional, como ser humano, aquele exercício. Também foi um touro que eu tive que agarrar a unha, porque ninguém sabia como é que se fazia aquele programa, era uma coisa nova, e pouco a pouco a gente foi encontrando caminhos e acho que tem uma função social nobre, além da diversão, de espelhar aspectos da nossa sociedade, coisas boas, coisas ruins, nossas fraquezas, mostrar que ninguém é perfeito, ninguém é totalmente bom, ninguém é totalmente mal, né? E que a grande aventura da gente, como se mostra para quem está confinado ali naquela casa, é conviver, né? Conviver é o nosso grande desafio. Puxa, poesia para você é algo importante, Bial? Fundamental. Eu leio poesia, eu escrevo poesia, eu não vivo sem poesia. E adoro falar disso, falar poesia, trazer poesia para a vida das pessoas, e torna a vida melhor, sabe? Fica mais fácil. Quem sou eu para falar de Bíblia com imagina, por favor. Um padre nós como estamos você. Conversando. Mas olha em quantas instâncias da Bíblia o conhecimento é transmitido de forma poética, né?
como a poesia nos eleva, né? Nos transporta para lugares que de outra maneira a gente não iria frequentar, para sentimentos místicos, para demonstrar que a vida não é só isso que se vê, é mais. Então, eu acho... Siga o teu intuito, siga o teu feeling. Você ia virar para trás e eu estou curioso. Sabe qual era a próxima? Não. Era qual o livro que você diria que estaria atrás de você? Um livro que você diria... Olha, aqui é poesia, tem Vinícius ali, aí tá certo. Tem João Cabral, tem Drummond, que é uma paixão minha. Mas eu estava pensando no Evangelho de João, na tradução do Frederico Lourenço. Frederico Lourenço fez a primeira tradução direto do grego para o português. E João é demais, né? Sem dúvida. Cara, todos os evangelistas são incríveis, mas João é uma coisa. Ele, para mim, é o melhor escritor, digamos assim, dos evangelistas. Ele conta de um jeito assim, e aquilo é poesia também. É poesia. Não por acaso ele é tido, dentre os símbolos, ele é a águia, né? Porque ele, enquanto existe o touro e outros, ele é a águia, aquele que voa alto, altas teologias, altas elevações intelectuais, para falar do mesmo querigma, né? Que é da mesma história, né? Verdade. Mas é a águia que é o símbolo da sabedoria, o símbolo do intelecto, da elevação da mente, da alma. É espetacular. Então, mas eu gostei muito de ler, de vez em quando eu volto ali a tradução do Frederico Lourenço, que é um grande intelectual português, professor em Coimbra, porque ele desfaz erros de tradução imprecisões e erros de tradução que se eternizaram através de séculos, e que ele vinha e fala assim, olha, em grego não é exatamente isso. Sabe? É um pouco diferente. E às vezes, esse um pouco diferente faz uma grande diferença. Sem querer ser abusivo, você podia me ajuda com alguma coisa que você lembra? Fiquei curioso agora. Por exemplo, o Cântico dos Cânticos, que é, vamos dizer assim, o livro erótico da vida, o livro mais... Verdade, é verdade. Do amor mais carnal. Isso, né? mais eros. A tradução consagrada era tu és negra, mas és bela. E esse mas não existe. Tu és negra e és bela. Olha que a diferença que faz uma conjunção adversativa. Empresta-se um racismo onde não havia. Entendi. A outra coisa que eu fiquei besta, a palavra pecado, ela, segundo Frederico Lourenço, ao pé da letra, em grego, é que agora talvez eu demore para procurar. Não, perfeito, não, tudo bem. Mas ele traduz não é que ele traduz, ele fala assim, ao pé da letra, literalmente em grego, essa palavra quer dizer erro cósmico. O que é lindo, porque o pecado é um erro cósmico, então é um erro de grandes proporções. Mas, enfim, você pediu 2 exemplos. Não, mas está ótimo. Tá? Não, mas é interessante para perceber que realmente há umas traduções novas, que há uma volta ao grego clássico, que a tradução sempre é traição, né? E o grande estudo dos atuais exegetas, professores, é voltar à língua, à base, né? E hoje, por exemplo, eu percebo nas leituras, há um Cristo da Sagrada Escritura. Hoje se prega muito Jesus Cristo, se fala muito de Jesus Cristo e se, vamos dizer, banalizou de alguma forma. Então, como voltar à originalidade? É voltar aos textos bíblicos, é voltar ao Cristo da Bíblia. Parece meio estranho, né? Mas é a mais pura verdade. E a tradição original, né? Quanto melhor, quanto mais fiel, melhor. A origem, exatamente.
Bial, eu queria... Você conversa com Bial é um sucesso. Como que você pensa de modo geral? Assim, o que é que te motivou essa conversa? Eu tinha uma missão impossível, que era substituir o Jô. Eu falei, olha, essa missão é impossível, eu não vou conseguir substituir o Jô, eu vou conseguir fazer um programa para entrar no horário que entrava o programa dele. E aí eu procurei o próprio Jô, que me deu a chave. Ele falou assim, olha, o programa quem faz é o sujeito atrás da bancada. Então ele era um humorista, um gênio, o programa era a personalidade, a cara dele. Eu não sou humorista e não sou gênio, mas eu sou um jornalista, curioso, esforçado, com algum talento. Vai ficar com a minha cara. Então, primeiro foi isso, eu ter que encarar a minha própria identidade para que isso fosse impresso no programa. Coincidiu também, a gente estreou em 2017. Sim. O Brasil já estava numa crise, vinha desde pelo menos 2013. Uma crise desde econômica, de valores, uma crise em várias camadas da sociedade, mas principalmente, e eu acho que isso, ainda hoje nós estamos sofrendo e pelejando com isso, uma crise de comunicação. As pessoas não estão se ouvindo, não estão afeitas ao diálogo. Porque a democracia, o que caracteriza a democracia não é a liberdade de falar qualquer coisa, mas é a obrigação de ouvir qualquer coisa, de ouvir tudo. Entendi. Então, eu acho que o debate público ainda está muito empobrecido, pessoas encasteladas nas suas convicções extremas e com muito pouca abertura para ouvir o outro. E eu acho que no Conversa eu busco ouvir o outro. Eu canso de convidar gente com quem eu não necessariamente concordo, comungo das ideias, mas eu adoro dar oportunidade para que as pessoas falem o que elas pensam, porque a gente tem que parar de tentar convencer os outros a viver do jeito que a gente vive ou acreditar nas coisas que a gente acredita. A gente pode dar o nosso exemplo, pode servir de inspiração. Olha, eu vivo assim porque eu acredito nisso, eu tenho esses valores. Mas se isso te inspira, ótimo. Mas se você acredita em outras coisas e quer viver de maneira de acordo com outros valores, com outros sistemas de crença e de visão de mundo, ok. Eu acho que se tudo for dentro do jogo democrático, do respeito, do princípio moral que qualquer criança entende, que é não faça aos outros o que você não gostaria que fizessem você, tudo pode ser, a gente vai ter que se aguentar. A gente vai ter que se suportar. Vamos ter que viver com todas as diferenças juntos. Então, eu procuro, o Conversa, exercitar um pouco isso, além de divertir, de trazer informação. A conversa, como a gente está fazendo aqui, padre, é um frescobol, né? Não tem um vencedor. Você quer jogar a bola, você quer devolver a bola da melhor maneira possível para que o seu parceiro consiga pegar e devolver para você. Sim. E é isso que eu percebo no teu programa, que você busca o melhor da pessoa. Pode ser diferente, às vezes é verdade. E eu acompanho, por quê? Porque a gente tem que se espelhar em quem vem em somar. Por exemplo, eu sou padre, mas estou na área da comunicação e é claro que eu vou olhar para um Bial da vida para aprender a interagir com as pessoas. E eu vejo exatamente que você pega o melhor e há coisas que eu falo, para onde que ele vai agora? E de repente você pega o melhor. Parabéns. Muito obrigado. E eu gostaria, se tem alguma história engraçada que você poderia partilhar conosco da tua vida, algo que aconteceu que você acha que é legal, que você ri de você mesmo, o Bial ri do Bial. São tantas instâncias,
Eu tenho que... Agora você me pegou, eu tenho que pensar aqui. É muita coisa, é muita história. Eu procuro não me levar a sério, porque eu acho que quando a gente começa a acreditar muito que a gente é alguma coisa, um personagem, cara, Entendi. isso é um sinal de pouca inteligência, assim. Não, de boa. Eu acho assim, deixa eu ver uma história engraçada, peraí. Eu vivo muitas coisas com minhas crianças. Então, mas então conte, como é que é? Essa é engraçada. Vai lá. Essa é engraçada. Eu não gosto de bichos de estimação. Eu gosto de bichos. Eu adoro natureza, adoro bichos. Não gosto de bicho de estimação, não gosto de bicho em casa. Entendi. Não sou um cara para ter cachorro. Gato. Na casa dos outros, me dou muito bem com cachorro, com gato, mas eu não é a minha. Eu morava nessa época em Londres, eu tinha minhas crianças, a gente morava lá, e aí tanto insistiram que a gente tinha um gato. Tinha um gato e eu não me dava muito bem com o gato, mas estava lá o gato daquele lado e eu do meu lado. Aí um dia eu cheguei tarde da noite, talvez eu tenha bebido 1 ou 2 cervejas a mais, assim, sabe? Cheguei com muita fome em casa e abri a geladeira e procurei alguma coisa para comer. Eu vi lá um negócio que parecia bom, então eu botei no pão, achei que era um patê, meio patê. Bom, no dia seguinte, as crianças riam de fazer xixi de rir, porque eu tinha comido a comida do gato, né? Eu comi a ração do gato achando que era patê, entendeu? Muito boa, muito boa, muito boa. Toca o sino, sacristão. É por isso que eu não tenho gato também. Não tenho gato, não tenho cachorro em casa. Admiro. Vai que você se engana na geladeira e come a ração do gato. Ou verdade, ou misturo com as hóstias, né? Você tem noção que seria? Ei, meu Deus. Como é que é você ser a voz do Shrek? Foi um barato, justamente por causa disso, porque falar para as crianças, olha, eu fui, na verdade, a voz da irmã do Shrek. Eu era a irmã má do Shrek. Aquelas histórias lá, mas eu estava no Shrek. E foi uma realização poder dizer para as crianças que eu estava na história que elas assistem. Eu tenho uma coisa com crianças, né, padre? Eu tenho 65 anos hoje e minha filha mais nova tem 3. Eu continuo muito ligado à minha criança, né? Entendi. A criança que eu trago dentro de mim. Eu costumo repetir um provérbio, um dito que se faz em inglês, que eu aprendi em inglês, que é: nunca é tarde demais para ter uma infância feliz. Olha aí. Então eu me dedico a isso, porque o que quer dizer isso? Nunca é tarde demais para ter uma infância feliz. Muita coisa na vida, a dureza das relações, a dureza a vida não é brincadeira, né? É muito difícil também. Nos afasta de nós mesmos. E a religião, entre outras coisas, é algo que nos ajuda a chegar perto da gente. E chegar perto da gente é chegar perto da criança que a gente foi, que tem esses olhos limpos para se surpreender com as maravilhas, os milagres da vida, para não ficar achando que tudo é muito simples, achando que é tudo... isso não. Cada dia você acorda, que a água sai da torneira, que as coisas, que a luz acende, que a escola abre, tudo isso demanda muito trabalho, muita dedicação, muita fé, acreditar que dá para a gente ir adiante. Isso é a vida que está vencendo. Então, a criança tem isso, a criança se surpreende a cada dia e eu quero nunca... Que maravilha. Nunca, eu tento não esquecer disso. Você usa filtro solar? Menos do que eu deveria. Eu uso, sim. Mas você sabe que essa do filtro solar, eu fiz uma gravação, claro, quem sou eu para
fazer o que você fez do Bial, mas eu fiz do filtro solar. Foi um sucesso, sabe? Impressionante. Que legal, mas que legal. uma boa lembrança sua. Também são coisas que marcam, né? São coisas que ficam na vida da gente. Existe crise. O que é uma crise de jornalista? Eu fiquei curioso de saber. Eu acho que com o advento da internet e das redes sociais, as pessoas aprenderam que o jornalismo é uma curadoria de informações e notícias. O mundo é bastante caótico. As coisas acontecem e não necessariamente têm uma ordem. O jornalismo, historicamente, ordenava os acontecimentos do dia anterior na primeira página do jornal, como se aquele fosse o retrato do que de mais importante aconteceu no mundo. E a partir do advento das redes sociais e da informação ser pulverizada por 1000 fontes, que não seja apenas o jornal do dia seguinte, cada pessoa passou a fazer, ou pelo menos a ter a boa oportunidade de fazer a curadoria das próprias notícias. E aí o jornalismo se vê desafiado em sua essência. Eu acho que o jornalismo como atividade profissional, o jornalista como profissional, ele é habilitado para identificar entre os diversos acontecimentos quais são os que interessam mais, quais são aqueles que são do interesse público, aqueles que procuram, que alguém está procurando ocultar e que deve ser exposto. O jornalista é treinado para hierarquizar as informações, processá-las e dar a sua interpretação ou chances do leitor interpretar. Esse jornalista, esse profissional nunca vai ser, ele vai ser sempre imprescindível. Mas o formato do jornal, o formato de transmissão das notícias, isso está em plena transformação. E então, nesse sentido, é uma crise até de modelo de negócios, né? Entendi. Por que as pessoas vão comprar jornal se não precisa mais, se elas se consideram informadas através de suas redes sociais? É importante que as pessoas desenvolvam o mesmo espírito crítico que foi ainda bem desenvolvido com relação ao jornalismo, aquela questão da desconfiança que eu falei, mas que exerçam-se esse espírito crítico com relação a todas as informações que chegam nela, porque senão você cai vítima de fake news. E a fake news, a tradução certa, não é só uma notícia falsa, é uma notícia fraudulenta, no sentido de que é uma notícia que tem interesses que a movimentam por trás delas. Entendi. Enfim, é cedo, aliás, não dá para interpretar um processo como esse em pleno movimento, em plena dinâmica. Mas eu estou de olho e acho que a crise tem que ser vivida. A gente tem que se questionar. Não dá para o jornalista ter a arrogância de dizer a minha interpretação de mundo é a única. É a única que merece crédito. Não, nós estamos sendo desafiados no nosso ofício, e isso é bom. O desafio, muitas vezes, tira da gente o melhor que a gente tem para dar. Pedro Bial, eu fico muito feliz pela sua disposição em falar comigo. Parece-me que um homem como você, que viu tudo, viu muita coisa, acredita na vida, acredita em Deus, acredita no ser humano. Eu queria agradecer imensamente você gastar seu tempo comigo e com os meus telespectadores, ouvintes da obra Evangelizar e de modo geral. Padre, eu só não concordo com a palavra gastar. O meu tempo foi acrescido com a sua companhia, com o seu estímulo, com o seu convite à reflexão, suas perguntas generosas, suas palavras. Agradeço demais essa oportunidade e espero que sua obra continue frutificando e fazendo tanto bem, espalhando bem, que a mensagem correta de paz na terra aos homens de boa vontade. Muito obrigado, que Deus abençoe você e sua família infinitamente. Um abraço, meu querido. Um abraço grande. Até breve, se Deus quiser. Se Deus quiser.